Substituição dos complementos verbais. Para iniciar, vamos introduzir a temática do predicado verbal. Predicado verbal é aquele que apresenta como núcleo um verbo que pode ser transitivo ou intransitivo. O predicado verbal é um tipo de predicado que tem, então, como núcleo um verbo ou uma locução verbal que transmite a ideia de ação. Bom, alguns exemplos. Sara correu a semana passada. Quem que é o sujeito da oração? Sara é o sujeito. Cadê o predicado verbal? Correu a semana passada. E qual que é o núcleo do predicado? É o correu. No exemplo, eles caminharam muito hoje. Quem que é o sujeito? Eles. Quem que é o predicado verbal? Caminharam muito hoje. E o núcleo do predicado é o verbo, é o caminharam. Na frase, Alexandre e Natália estão fazendo bolo. Quem que é o sujeito? Sujeito, Alexandre e Natália. Quem que é o predicado verbal? Estão fazendo bolo. E o núcleo do predicado é o verbo, então estão fazendo. Os verbos podem ser transitivos direto, transitivos indiretos e transitivos direto e indiretos. E eles vão ter os respectivos complementos verbais. Para entender um pouco mais, vamos observar alguns exemplos. As cantigas lavam a roupa das lavadeiras. Bom, uma coisinha que eu gravei para minha vida, para entender verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto e direto e indireto, é o seguinte: sempre perguntar para o verbo o que e quem. Se eu pergunto para o verbo o que e faz sentido, ele é verbo transitivo direto. Se eu pergunto para o verbo quem e faz sentido, ele é verbo transitivo indireto. Nem sempre isso vai dar certo, mas na maior parte das vezes dá. Então vamos lá. As cantigas lavam a roupa das lavadeiras. Lavam o quê? A roupa das lavadeiras. Lavam, então, é verbo transitivo direto e a roupa das lavadeiras é objeto direto do verbo lavar. As coisas obedeciam ao seu tempo regular. Obedeciam quem? Quem obedeciam? Quem obedeciam? Ao seu tempo regular. Obedeciam ao quê? Né? A quem? Ao seu tempo regular. Então, obedeciam é verbo transitivo indireto e ao seu tempo regular é objeto indireto, já que o verbo transitivo indireto. Por que que ele é indireto também, né? Porque os verbos transitivos indiretos exigem a preposição. Cadê a preposição dessa oração? A preposição a da partícula ao. Certo. E aí, ao seu tempo regular, então, é objeto indireto com a preposição a do verbo transitivo indireto obedecer. E na frase ensinamos técnicas agrícolas aos camponeses, se eu perguntar para o verbo ensinamos o que, eu vou ter uma resposta, vai fazer sentido. Se eu perguntar para o ensinamos a quem, ensinamos quem? Vai fazer sentido também. Então, se essas duas perguntinhas fazem sentido, o verbo é transitivo direto e indireto. Ou seja, ensinamos o quê? Ensinamos técnicas agrícolas. Então, técnicas agrícolas é objeto direto do verbo ensinar. E ensinamos para quem? Ou a quem? Ensinamos para os camponeses. Então, aos camponeses é objeto indireto com a preposição a do verbo ensinar. Substituições. O objeto direto pode ser substituído. Então, o objeto direto, como a gente viu, nas cantigas lavam a roupa das lavadeiras, por exemplo. Quem é o objeto direto? A roupa das lavadeiras. Então, vamos lá. O objeto direto pode ser substituído pelos pronomes oblíquos. O, os, a, as. Depois de verbos terminados em R, S ou Z, os verbos perdem essas letras e os nomes passam a lo, los, la, las.
E depois de verbos terminados em som nasal, os pronomes passam a no, nos, na, nas. Agora, falando sobre o objeto indireto. Quem é o objeto indireto mesmo? Vamos olhar no exemplo. As coisas obedeciam ao seu tempo regular. Obedeciam, no caso, ao verbo transitivo indireto. E obedeciam a quem? Obedeciam ao tempo regular. Ao tempo regular é objeto indireto. Então, vamos lá. O objeto indireto pode ser substituído pelos pronomes oblíquos lhe, lhes. Nós vamos ver a aplicação disso. Deus criou o homem para os vegetais e os vegetais para o homem. Fez o paraíso cheio de amores e frutos e pôs o homem nele, substituindo-se os complementos verbais destacados pelos pronomes oblíquos correspondentes temos. Gente, nesse slide não está destacado, mas eu vou dizer para vocês o que está em destaque. Na primeira linha, em Deus criou o homem, o que está destacado, o termo destacado é o homem. Na segunda linha, o que está destacado é o paraíso. E na segunda linha ainda, o que está destacado é o homem. Então, o homem, o paraíso, o homem. Substituindo-se os complementos verbais grifados pelos nomes ou pronomes oblíquos correspondentes, temos. Lembrando que, para objeto direto, os pronomes oblíquos são o, os, a, as. Em Deus criou o homem, nessa frase tem preposição? Não tem preposição. Então, é objeto direto quando não tem preposição. Então, o homem é objeto direto de criou. Por isso, a substituição vai ser o criou. Deus. Aí depois a gente vai ter que meio que suprimir homem, né? Nesse caso, a palavra homem. Então, o criou, vai ficar o criou. Por quê? Para objeto direto, os pronomes oblíquos da substituição são o, os, as, as, né? Então, Deus o criou. Agora, na segunda linha, né? Fez o paraíso. Quem fez? Esse verbo fez termina com a letrinha Z. Lembra que verbos terminados em Z, o que a gente substitui? Lo, los ou la, las. Então, eu vou substituir por felo, felo, certo? E agora, e pôs o homem nele. Pôs é um verbo que termina em S. Então, eu vou substituir por polo. A alternativa correta, então, é a. Fundação Educacional Machado Sobrinho. Substituindo os elementos destacados nas frases a seguir por pronomes, obteremos a sequência. Primeiro, os torcedores compraram os ingressos com antecedência. Compraram, compraram. Esse verbo termina em som nasal. Então, a substituição dele vai ser o quê? No, nos ou nas. Certo? Certo. Então, tô aqui, isso. Aí, na segunda frase, na segunda oração, nós oferecemos aos funcionários melhores salários. Aí você já percebe que aos é a preposição. Quando eu tenho preposição, meu verbo é transitivo indireto. Então, oferecemos é verbo transitivo indireto. E aos funcionários, então, vai ser o objeto indireto de oferecemos, do verbo oferecer, no caso. Portanto, para verbo transitivo indireto, o objeto direto pode ser substituído pelos pronomes lhe ou lhes, certo? Então, na segunda vai ficar lhes, né, no caso, em concordância com o plural. E a terceira oração, a advogada trouxe com ela os documentos necessários. Trouxe com ela. Com ela vai ser substituído por consigo. Então, a alternativa correta é a D de dado. Examine a tira.
Unifesp. Aê, brother, maneiro encontrar tu. Shopping hoje, demorou, 20 horas lá. Demorou, 10h50 lá. Homem legenda. Ataca no Rio de Janeiro. Risos, 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 risos. Certo. Unifesp, bastante comum na fala coloquial, o modo de empregar o pronome na fala do personagem, maneiro encontrar tu, também ocorre em. Então, na tirinha, a fala em linguagem coloquial apresenta o pronome pessoal reto em função objetiva. O mesmo ocorre em, vamos ver. Aquele livro era para nós uma joia, pois tinha sido de nosso avô e de nosso pai. Não tem fala coloquial. B. Era uma situação embaraçosa e para eu me livrar dela seria bastante difícil mesmo. Não tem o mesmo sentido de fala coloquial ocorrente na tirinha. C. Todos tinham certeza de que ela ofereceria para mim o primeiro pedaço de bolo. Tá certo também, não tem frase, não é coloquial. D. Quando o pessoal chegou na frente do prédio, viu ali ele com a namorada nova. Opa, aqui o correto seria viu-o ali com a namorada. Então, tem um sentido de coloquialidade. É o mesmo sentido de coloquialidade ocorrente em maneiro encontrar tu. Então, alternativa D de dado.